Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Grande final do campeonato de Bullet 2023, Hikaru Nakamura contra Magnus Carlsen. O Carlsen que venceu a chave dos perdedores numa final dificílima contra a Alireza Firouzja. E agora está aqui na grande final contra o Hikaru Nakamura, dois gigantes do xadrez mundial. Nakamura com 3.365 de rating. Vamos ver então como é que é a final entre esses caras. Depois de duas partidas empatadas, a gente tem essa rodada onde Naka abre com o peão do rei. O Carlsen vai para ousada defesa escandinava. Temos aqui cavalo C3, trocas no centro, cavalo F6, trocas em F6 e aqui G3, possibilitando o desenvolvimento do bispo em fianqueta. O Carlsen segue com o bispo D6, temos aqui o bispo G2, roque, o cavalo desenvolve, a torre vem pro centro, o Nakamura coloca o rei em segurança, Carlsen segue o desenvolvimento, o Naka controla um pouquinho a entrada de peças, o bispo vem e aqui D3, possibilitando o desenvolvimento do outro bispo. Carlsen segue e conecta as torres, finaliza a abertura e o Nakamura ataca o bispo que volta em segurança. Cavalo segue perseguindo, o Naka quer um dos dois bispos, o Carlsen fala, tudo bem, não tem como evitar, captura logo esse cavalo e segue centralizando aí o seu cavalo, Magnus Carlsen. Nakamura vem com o bispo em E3, C6 coloca granito na diagonal de casas claras e aqui a torre vem pro jogo e F5, Magnus Carlsen tenta se livrar do seu peão dobrado. C3, tira o cavalo, daí o cavalo volta, D4, abrindo aí, ganhando espaço no centro, F4, opa, e agora? O bispo volta para casa de D2, hein? Será que o Carlsen não devia ter trocado esse peão, não? Porque agora ele vai virar um alvo aqui, hein? Bom, bispo D2 foi jogado, H6. Dama em F3 já imediatamente parte para cima desse alvo. Dama D6 faz a proteção do peão de F4. E a torre em E5 faz o bloqueio. E agora? Cavalo G5 foi jogado pelo Magnus Carlsen atacando a dama. O computador não gostou nem um pouquinho desse lance. Falou que aqui tinha que jogar F6, ó, atacando aí, tira a torre daí e aí o peão continua seguro. Cavalo G5, o Naka gosta. Toma agora o peão. Magnus Carlsen segue trocando agora aqui no centro, temos trocas. E o Carlsen vai jogar esse final aí com um peão a menos contra o Naka. E faz um lance que o computador mais uma vez não gosta nem um pouco, porque bispo E3 e agora aconteceu o seguinte aqui. Esse cavalo tá quase sem volta, hein? Só tem a casa de G5. Torre D8 foi jogado pelo Magnus Carlsen e agora o Naka joga o lance F4. Sim, não tem mais a casa de G5. O Naka tá de olho nesse cavalo aí. F5 foi jogado pelo Carlsen. O Carlsen percebendo os problemas já joga o F5. Temos peão toma, passando, cavalo toma. E F5. Naka tem o par de bispos contra bispo e cavalo e um bispo que tá bem aí, com pouca atividade. Bispo F7 foi jogado, B3 tenta restringir ainda mais o bispo. B6 foi jogado agora aqui pelo Magnus Carlsen, mais um lance que os computadores desgostam, falam que tinha que jogar um torre D3 aqui. O lance é um pouco estranho, porque a torre vai ficar meio sem casa aí, mas é assim que o computador jogaria. B6 foi jogado, C4, temos aqui C5. Vamos ver esse final, torre 1 jogada agora aqui pelo Naka, hein? O Naka que tem aí um peão a mais nesse final. Complicado aqui pro Magnus Carlsen, torre D3 foi jogado, rei F2, o rei vem pro jogo. A5 temos aqui o rei em E2, a torre volta, mas depois de simplesmente torre D1, meus amigos, Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui se quiser evitar a troca de torres, tá vindo torre D6, esses peões vão cair todos um por um, nem não tem contra-jogo aqui, o ponto todo é esse, né? Aqui se o cavalo vier defender, o bispo continua chegando aí para atacar, pode trocar até bispos, pode jogar com bispo D5, pode jogar com A3, pode jogar com A4, pode fazer o que quiser, porque as pretas aqui estão completamente amarradas. É claro que o Carlsen poderia continuar jogando, mas é aquela história. Se você sabe que você vai perder nesse campeonato de Bullet, já abandona. Por quê? O tempo tá rolando. Que tempo? O tempo do torneio, galera. Esse aqui é um detalhe importante. Eles jogam aqui durante 45 minutos. Esse match não tem um número X de partidas. É 45 minutos que eles têm pra fazer o match. Ou seja, você viu que o negócio tá ruim, já abandona. Vai pra próxima que você tem chance, né, de tentar buscar. Então fez a coisa certa aqui o Magnus Carlsen de já abandonar. Fala, vamos pra outra, né? E vamos ver então mais uma partida aqui entre eles. Por enquanto sai na frente o Nakamura, hein? Vamos ver mais uma partida. Magnus Carlsen tem as peças brancas e abre com o peão do rei. Temos aqui uma defesa Pirt, uma moderna aí pelo Nakamura, ele adora jogar
essas aberturas do tipo moderna ou defesa índia do rei. E aqui a gente tem um desenvolvimento onde o Naka vai atacando na ala da dama e o Magnus Carlsen vai preparando para atacar na ala do rei e já seguem aqui com uma ruptura no centro. As pretas precisam desse lance C5, assim como na defesa índia do rei, né? Que o computador não gosta de peão toma, preferia aqui cavalo toma, achar que seria um pouco mais ativo capturar de cavalo. Tudo bem, o jogo vai embora. Rock jogado aqui pelo Naka, A4, B4, atacando o cavalo volta A5, trazendo a proteção para o peão de B4. Magnus Carlsen coloca o rei em segurança, Naka desenvolve a dama, a torre vai para a coluna aberta, o cavalo vem para casa de C5, o Carlsen deixa o bispo em segurança. Cavalo de F em D7, dama D6 propõe trocas, é o que o Carlsen gosta de fazer. Aqui temos a troca das damas e a torre em 8 traz a proteção para o peão central, traz a torre aí para o jogo, controla também a casa de E6. Torre por C6 foi jogado, Magnus Carlsen já tem aqui um peão a mais, bispo vem para casa de F8, a torre agora traz suporte na coluna D, cavalo por A4, bispo B5, ataca o cavalo, tem um raio-xzinho aqui, o cavalo volta para casa de C5, bispo toma em C5, cavalo toma em C5, protegido aqui pelo bispo, torre D5 jogado pelo Carlsen, o computador não gosta desse lance, fala que aqui tinha que tomar, olha só, né? Como é que passa desapercebido um tático nesse nível, né? Pois é, acontece. Acontece até entre os jogadores de rating 3000. Mas eu acho que aqui tem um seguinte também, né? Torre toma, bispo toma e tem um bispo aqui também, ó, atacando o cavalo e atacando o bispo, né? O ponto todo é que ainda haveria aqui o lance torre D5 atacando o bispo e depois de bispo por F2, por exemplo, o rei tá protegendo aqui, perdão, aqui depois de bispo por F2 o rei tá protegendo o cavalo, né? Poderia seguir dessa maneira ou uma outra possibilidade seria tomar o bispo e depois capturar aqui em E2. Seguiria aqui com igualdade, aqui fala-se um pouco melhor talvez para as brancas por conta da pressão aqui no peão central e ganharia-se um peão no final dessa história toda, né? Então, que maluquice, né? Que maluquice, mas ainda segue de maneira complicada uma variante como essa. Por isso, não dá para dizer que perdeu um tático, a verdade é essa, né? Fez os cálculos aqui, o Carlsen preferiu jogar de outra maneira, bota a pressão para cima do peão e do cavalo, a partida segue com o cavalo em E6 e agora B3 simplesmente controlando avanços aqui na casa de A4, controlando C4. Bispo B7, torre por E5, e agora, o que é isso? O Magnus Carlsen levou esse lance aqui, a partida segue com torre de E em B8, vamos tentar entender, né? Aqui o ponto todo, ó, esses caras jogam demais, né? Que o bispo toma, o bispo tomaria também. E aqui o Naka joga esse lance torre de E em B8, tirando uma das torres aí das casas claras. Aqui a gente vai entendendo um pouquinho mais aí o que tá rolando, né? Outra possibilidade seria jogar torre A7. Aqui torre de E em B8 foi jogado, torre B6, tira a torre aí do ataque. E aqui o Naka poderia jogar um lance como bispo G7, colocando pressão aqui na torre. E de fato essa torre não teria mais nenhuma casa, né? Então bispo G7 teria que talvez tomar aqui em E6, numa partida de bullet. É isso que você vai fazer e tentar dar seta, né? Mas aqui seguiu com bispo C5 e agora sim também tem que sacrificar. Torre de B por E6 foi jogada aqui pelo Magnus Carlsen. Bispo por F2, né? Afinal de contas aqui o bispo está atacado. Bispo por F2 foi jogado, rei por F2, F por E6. E aqui bispo C4, Magnus Carlsen vai para cima do peão, vai jogando com uma qualidade a menos aqui, o Nakamura se defende, o Carlsen tem mais tempo no relógio, tem um bom ataque, captura em E6, temos trocas e agora o Carlsen volta o bispo para casa de C4, mantém a pressão para cima do peão. Torre A7 foi jogado, rei E3, um final emocionante, o Carlsen tem 2 peões a mais e uma qualidade a menos, um final muito difícil, com chances para os dois lados. Aqui o Nakamura avança o peão, o Magnus Carlsen segue pressionando o peão das negras, segue disparando aqui a maioria de peões, veja só. Que loucura de final, o tempo dos dois já acabando. Cheque, joga o rei aqui para F6, tem rede de mate, hein? Tem rede de mate aqui pra cima desse rei agora, hein? E o Magnus Carlsen não deixa escapar nada. Rei D4, galera. E agora o rei aqui tá completamente esmagado aqui na posição. O Nakamura só tem um lance aqui, que é torre por bispo cheque, pra não levar mate. Aqui tava vindo mate de peão. Agora rei toma. Tinha mate desse lado também, tinha vários mates ali. E torre G2 foi jogado. G5, cheque de qualquer maneira. O rei vem para E5, torre E7, cheque. O rei escapa para casa de D6 e aqui F6. Carlsen tem um peão passado, vai disparando. O Nakamura também dispara o seu peão passado. É uma corrida aqui de final. Aqui um final muito difícil, muito emocionante.
Magnus Carlsen consegue ficar com 2 peões a mais, joga o rei pra longe. E esse final aqui com 2 peões é um final vencedor, mas dá trabalho, ó. Tem que jogar certinho, tem que fazer bem a técnica. O Magnus Carlsen não faz um lance errado, joga tudo por água abaixo. Mas aqui já virou lances de pré-move, né? Lances automáticos, ó, torre F4. O que ele achou que o Carlsen foi muito ligeiro aqui, porque ele jogou... Ah, nossa, olha só, os caras jogam em dimensões paralelas, né? Porque aqui o Nakamura pensou, ele vai avançar o peão, eu vou dar cheque, vou jogar aqui e vou ganhar um tempo, né? As brancas estão ganhas, mas eu consigo ganhar 1 ou 2 segundos, quem sabe eu dou seta. E o Carlsen ligeiro joga esse lance, que é errado, mas no Bullet foi um lance muito esperto. Porque veio torre F4, olha só. Que malandragem aqui, é um mais malandro que o outro, né? Magnus Carlsen consegue a sua vitória. Vamos ver aqui um pouco mais pra frente aí como é que tá o match entre eles, vamos lá. Galera, depois de muitas partidas, está 30 partidas aqui, está 15-15 para Ricardo Nakamura e Magnus Carlsen, uma loucura. E agora é o seguinte, já acabou o tempo aqui, só que como ninguém tem uma vantagem, precisa ter uma vantagem de 2 pontos aqui para ganhar, né? E o Magnus Carlsen precisa ganhar 2 vezes, hein? Ele precisa ganhar esse match para depois ganhar outro, porque ele veio da chave dos perdedores. Situação complicada aqui, partidas bem equilibradas, um match bem equilibrado. Nakamura tem as peças brancas aqui agora, 15-15, momento tenso do torneio. Abre aqui com o peão do rei. O Magnus Carlsen vai para Caro-Kann, segue com aquele D5, segue com A6, controlando aí bem as casas claras. Temos aqui D4, bispo G4, o Magnus Carlsen desenvolve. Bispo vem para D3, E6. Veja como essa estruturinha aqui que o Magnus Carlsen jogou, passou o bispo, né? Vai se livrar do bispo dele quando ele quiser. Por enquanto mantém o bispo no jogo, pressão no peão central, o cavalo atacado foge, o bispo é perseguido e o bispo vai embora do tabuleiro aí. E a gente segue com o cavalo D1 aqui pelo Ricardo Nakamura. C5 foi jogado, C3 protege. Cavalo C6 virando um tipo de defesa francesa aqui na variante do avanço de negra sem o bispo de casas claras, né? Uma abertura bem boa aqui pro Carlsen que ele acabou fazendo. Bispo E3 foi jogado, torre C8. Rei aqui em F1 pelo Naka, rei F1, né? Esses caras são gigantes, é o melhor lance da posição, rei F1, né? Os caras realmente sabem o que fazem, a ideia do Naka é tirar o rei do centro, tirar o rei, diminuir a exposição do rei, mas manter a torre na coluna H, bem interessante. Dama B6 foi jogado rei G2, bispo E7, A3, temos aqui dama B5 pelo Carlsen, dama D2 pelo Naka, e agora parece que... Opa, fica... Não encontrei o número de defesas da França. Obrigado, dona Siri. Eu vou ter que desligar o celular porque é a segunda vez que ela, de novo aqui, é a segunda vez que ela aparece aqui nos nossos vídeos, né? Tchau. Agora é o seguinte, pessoal. Aqui dama D2 foi jogado. É possível agora jogar um lance como cavalo A5, ameaçando duplos e tudo mais. É muito difícil de combater. O cavalo também está ameaçando C4, né? Lances muito bons aqui de cavalo. Cavalo A5 dá vantagem para as negras, mas o Carlsen acaba jogando o cavalo em B6, né, com velocidade. O Nakamura já se antecipa aí aos ataques, tira a torre do duplo, o cavalo vem para casa de C4, a dama vem para C1, e aqui C por D4 foi jogado. Ainda assim, uma posição muito boa para o Magnus Carlsen. Rei D7, o lance do Karpov aqui, que é isso, hein? Rei D7 conectando as torres, já trazendo o rei para um final. Que loucura! A4 foi jogado aqui pelo Naka. Entregando aqui um peão, né? Com uma ideia de ganhar atividade e tudo mais. Acho que a ideia dele era tentar dar um garfo. O problema dessa linha é que cavalo por E3 se livra do cavalo com cheque, né? E depois de dama por E3 dá tempo de salvar a dama. Mas aqui o Magnus Carlsen acaba jogando dama B3. Ele prefere jogar dessa maneira, a dama C3 foi jogado. E agora ainda dá tempo de capturar aqui o peão. Mas o Carlsen acaba indo para troca de damas. Ele nunca resiste a uma troca de damas, né? E segue agora com o torre C7. Vai pesar na coluna C. Bispo G5. B6 foi jogado. Bispo toma. Rei toma e aqui cavalo em E3 propondo mais trocas. O cavalo traz a proteção agora aqui para a casa de C4. Torre de H traz a proteção do peão do C3. Magnus Carlsen segue pesando para cima da coluna C. E aqui cavalo D1, Naka se protegendo do jeito que pode. F6, temos trocas. O cavalo volta aqui para casa de E1. Nakamura jogando como jogaria Tigran Petrosian, né? Totalmente defensivo, esperando algum momento aí do contrajogo. E5 foi jogado pelo Carlsen, cavalo D3. E agora o Magnus Carlsen, que tem uma excelente posição aqui, pode trazer o rei como ele faria costumeiramente. Mas aqui ele vai para esse lance cavalo D2,
que não é muito bom, porque pendura o peão aqui de B6, sem compensação. Mas o Naka também não viu, porque seguiu com torre B2 atacando o cavalo. Que loucura, o tempo... Bullet é isso. E agora o cavalo de A vem para casa de B3, protege o cavalo, ataca a torre, confusão. D por E5 foi jogado pelo Nakamura, o Magnus Carlsen captura a torre. A posição é boa pro Carlsen. E por F6, cheque, rei por F6, o Nakamura segue agora com o cavalo por C1 e cavalo C4. Posição muito boa, a torre atacada, a torre vem para casa de C2, D4 jogado pelo Carlsen. Rei vai para casa de G3, cavalo em A5 ganha espaço. Para manobras, coloca a pressão infinita aqui na coluna C. Cavalo D3, temos aqui peão por... E o Magnus Carlsen agora tem a quantidade aqui igual de peões e tem uma qualidade a mais contra o Naka. É o momento aqui para o Magnus Carlsen ganhar. Com essa vitória vai ficar 16-15. Pode ser que ele consiga vencer o match. Cavalo B4 foi jogado pelo Naka. Torre D7 agora foi jogado pelo Magnus Carlsen. Cavalo por C3 captura um peão. Rei G7 saindo aí dos cheques de cavalo. Mantendo a pressão aqui, mantendo a cravada. Aqui nós temos o lance F3. E agora é o momento de jogar o lance cavalo B7 ou cavalo B3. Com a ideia sempre de colocar forte pressão na coluna C e pesar para cima do cavalo, né? Então, tudo bem que essa torre aqui tá protegendo, né? Não é tão fácil aqui, porque dá para jogar aqui uma variante como essa, ó, por exemplo, onde ele se livra da cravada, né? Mas cavalo C5 forçaria algumas trocas e poderia levar para um final vantajoso aqui para o Magnus Carlsen. No entanto, nessa posição ele faz o lance torre de D em C7, que parece muito bom, e seria muito bom se não fosse o recurso que o Nakamura encontra aqui. Cavalo de B em D5, tá atacando a torre vem para casa de C5, e agora a torre B2. Nakamura permite aqui a possibilidade de capturar em C3, entregar aqui uma torre por 2 cavalos, que valeria muito a pena. Mas aqui, galera, 14 segundos para cada um, momento dramático. Magnus Carlsen ataca a torre vem para B4. É possível tentar trazer o rei, mas aqui o Carlsen ataca a torre volta, cavalo em E5, momento dramático, eles vão tentando aqui jogar do jeito que pode, troca a torre aí por 2 cavalos, o rei encosta no cavalo, o cavalo por F3, foi jogado G5, Magnus Carlsen tem uma excelente posição, segue com o cavalo H4, será que tem rede de mate aqui? Por enquanto ainda não, torre cheque, o rei se esconde, aqui torre vem para casa de H7, o cavalo vem para F5, o rei vai tentando chegar perto aqui do rei do Magnus Carlsen, Nakamura quer dar mate, Magnus Carlsen joga o cavalo aqui em E7 e eles vão jogando, agora existe a possibilidade de proteger o checkmate, mas de qualquer maneira o Magnus Carlsen joga o rei do Nakamura para longe, o final é emocionante, o tempo dele está caindo, o Magnus Carlsen tem uma excelente posição, mas faz um lance errado, torre F3, momento dramático, aqui era importante jogar o lance torre E6 e depois seguir com o cavalo C6, de forma que o peão aqui está bem protegido, Magnus Carlsen vai para esse lance dramático, Naka vai para o melhor lance da posição, Carlsen joga aqui a torre em F5, Nakamura mais uma vez vai para o melhor lance. O Magnus Carlsen traz o rei, Nakamura traz mais uma vez o melhor lance. Rei vem para casa de E5, Naka joga com H4. Magnus Carlsen joga aqui o lance cavalo D5, os dois vão errando à vontade. Também é difícil de achar um lance rei F4 não é tão difícil assim, né? Mas aqui o Magnus Carlsen tenta trazer o cavalo. Nakamura aproveita a pendurada, captura o peão, vai ter contra-jogo. Brancas agora tem peão passado, 5 segundos para cada um, tudo pode acontecer. E agora não tem mais como as pretas ganharem. E o momento é perigoso porque o Naka tem um peão passado de cada lado do tabuleiro. Segue a grande luta, essa é a grande final. Essa é a grande final, o tempo vai caindo. Magnus Carlsen faz o último lance, meus amigos. E aqui depois de cheque. Cheque é aquele lance que dá desconcertada no jogador. Porque o Magnus Carlsen já devia ter feito algum pré-move. Nesse momento, cai o tempo de Magnus Carlsen. 16-15 para Hikaru Nakamura na grande final. Se ele vencer mais uma, ele é campeão. Vamos ver o que vai acontecer na próxima rodada. Vamos lá. 16-15, Magnus Carlsen precisa vencer isso para igualar o match, para depois tentar virar, ganhar o match e depois vai ter que ganhar outro match ainda contra o Nakamura. Tem um caminho longo aqui para o Carlsen. A partida abre com E4, temos aqui G6 mais uma vez. O Naka vai para moderna, hein? Que legal, ele tá jogando bastante aí essa abertura. Essa moderna aí que realmente é uma arma poderosa nas mãos do Naka, hein?
É uma arma, essa arma depende muito das mãos mesmo, de quem tá usando, né? Porque ela pode dar muito errado essa abertura. Aqui, Rock foi jogado pelos dois lados, H3, cavalo C6, C3 aqui, 5, atacando o centro, temos torre 1, torre 8, e agora o Magnus Carlsen segue o desenvolvimento do cavalo. O Naka precisa desenvolver o bispo de casas claras, tem várias maneiras, ele prefere jogar aqui com B6, o cavalo manobra, o bispo agarra a diagonal, o cavalo vem para G3, A6, bispo em E3 completa o desenvolvimento das peças menores, H6 foi jogado, dama D2, cuidado, aquele lance mineirinho, Rei H7 traz a proteção, D5, Magnus Carlsen ataca o cavalo que volta para casa de B8. E aqui o Carlsen ganha um pouquinho mais de espaço. Cavalo manobra para D7, B4 ganha espaço na ala da dama, o Nakamura ataca esse peão. Temos A3 trazendo a proteção, peão toma e aqui C5 jogado pelo Naka, parando as ambições do Carlsen na ala da dama. Peão toma, a dama vem para casa de C2 e agora dama em C7 jogado pelo Nakamura, conectando aí as suas torres. Temos rei H2, é o que o Carlsen faz, ele melhora a posição do rei. Nakamura não gastou nada de tempo até agora, a gente tá no lance 22. O Nakamura gastou 9 segundos. Torre A8 foi jogado, temos torre toma, bispo toma, dama vem pra casa de A4, bispo atacado. Bispo vem pra B7, bispo D2, tenta trazer o bispo pro jogo. Cavalo vem pra B6, dama 7 mantém todo mundo atacado, bispo cravado. Nakamura joga com o cavalo C8, tira a dama daí. Magnus Carlsen volta a dama e o Naka segue com dama D7 propondo trocas. Magnus segue com dama 5, não quer trocar damas, em geral ele quer. Mas aqui ele precisa ganhar e tudo mais. Bom, em geral, né? Agora é o seguinte, se ele troca aqui, né? De fato, as brancas não tem nada a ganhar com isso aqui. Não tem uma maneira agora de invadir a posição aqui das negras. Por isso, Magnus Carlsen mantém a posição complicada. Bispo F8 foi jogado, bispo aqui em C3. Temos o bispo em E7 e agora o Carlsen manobra o cavalo aqui na casa de D2. Bispo vem para D8, dama atacada, volta lá para casa de A1. Pouco a pouco o Nakamura vai soltando as suas peças, o cavalo vem para B6, o bispo volta. A dama aí também dá suporte, agora continua segurando as casas claras, dá suporte na casa de A6. Peão de C4 virou um alvo, hein? A F4 foi jogado, Magnus Carlsen faz um gambito aí, segue com bispo por F6, que ideia é essa? Nakamura segue com F por G3, recuperando peça, e aqui o Carlsen recupera o peão, por enquanto tudo igual. Cavalo D7 foi jogado aqui pelo Naka. Bispo atacado, temos trocas, e agora esse quase final aqui, estamos quase entrando no final, e o Magnus Carlsen segue com o cavalo em F3. Naka vem com dama E7, por enquanto o Nakamura melhora ainda no tempo, lance 37. O Naka gastou 19 segundos, galera. O Naka tá fazendo uma média de meio segundo quase por lance aqui, é inacreditável. A partida seguiu com dama em A7 aqui pelo Magnus Carlsen, cavalo E5. Cavalo E5. Temos aqui o rei vem para casa de F2, cavalo por C4. Naka pega o peão. Bispo D3 foi jogado, cavalo B2. Ataca o bispo, vai lá para casa de A6, aproveitando a cravada. E agora? Cavalo D1. Aqui você fala, isso aqui vai dar ruim. Isso aqui vai dar ruim. Rei G1 foi jogado. E agora o bispo, como é que faz? Dama por E4, jogada aqui pelo Naka. Deixando o bispo de B7 que o Carlsen captura. Dama em E3 com cheque. O rei escapa, dama F4 com cheque. Magnus Carlsen segue com rei H1, ele quer ganhar. Ele tem uma peça a mais. Cavalo F2, cheque, rei G1. Cavalo por H3, cheque. Sacrificando mais uma peça. Nakamura sacrificou 2 peças. Se ele ganhar isso aqui, ele merece. Se ele ganhar isso aqui, tá na cara que ele tem que ser o campeão. Dama G3, cheque, rei F1. Dama por F3, cheque, rei E1. Dama E3, cheque, bispo E2, cobre. Dama C1, cheque. Olha o que o Nakamura vai fazendo aqui. Vai fazendo aqui a repetição e o Naka, ele quer ganhar. Ele segue com C4. Magnus Carlsen joga o lance dama B6, meus amigos. E chegou o momento. O momento. C3 disparando o peão, dama tenta segurar, dama D2, cheque, o rei vem pra casa de F2, C2, meus amigos. Dama C7 e depois de dama F4, Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Ricardo Nakamura, campeão aqui do Campeonato de Bullet 2023. Que vitória espetacular! 58 lances em 39 segundos, 97,7% de precisão por Ricardo Nakamura. Ele gastou 39 segundos, fez uma partida em 58 lances com 97,7% de precisão. O cara é uma lenda. Venceu em cima do Magnus Carlsen.
Magnus Carlsen, claro, não precisa dizer que é outra lenda, né? Não precisamos dizer isso. Aliás, um match super equilibrado, 17-15, né? Mas, de fato, o Nakamura conseguiu aí, né, vencer aí o match. E que última partida. Essa última partida aqui sacrificar 2 peças. Conseguir vencer ainda, né? Uma partida de bowling com 97,7% de precisão. Que campeonato emocionante, galera. Parabéns aí, Ricardo Nakamura. É isso, galera. Quero agradecer a todos aí vocês pela audiência na nossa cobertura aqui do Campeonato de Bullet 2023. Tá bom? Um grande abraço aí pra todos vocês e até a próxima. Valeu!